No passado, era necessário um alto grau de habilidade para visualizar a aparência final da impressão, tendo como referência apenas os filmes usados para a separação das cores. Agora temos à nossa disposição um aparelho conhecido como diretor de imagem, que analisa as cores numa gravura e exibe a imagem final desta gravura numa tela do terminal de computador. À medida que o progresso avança no desenvolvimento de máquinas de impressão, a automação vai invadindo as gráficas. É claro que, apesar da automação, sempre haverá necessidade de usar as mãos de um técnico habilidoso no processo de acabamento. Velocidade e grande volume, a tecnologia da impressão está passando por grandes mudanças para acompanhar as necessidades dos novos tempos. O avanço notável na tecnologia da impressão tornou possível hoje em dia imprimir sobre quase todo tipo de material. Esta máquina é capaz de imprimir a data em ovos através do uso de uma rodela de silicone. Aqui podemos ver algo sendo impresso numa estreita faixa de papel. Esta é uma fita métrica com cerca de 30 metros de comprimento. Uma impressora para gravar o número do produto em minúsculas peças eletrônicas. Aqui está sendo usada tinta ultravioleta. Ela seca instantaneamente quando submetida a raios ultravioletas. Nada é impossível para esta impressora, que imprime até mesmo em superfícies desiguais. Coloque água quente neste copo e sua cor muda imediatamente. Isso se deve às características de uma tinta especial usada nesta impressão. Cartões magnéticos são o símbolo da era atual de compras a crédito. Um holograma também é impresso no cartão para protegê-lo contra falsificações. O circuito integrado, conhecido como o cérebro da tecnologia eletrônica, também é um produto que se utiliza dos avanços na tecnologia de impressão. O CAD, ou Sistema de Desenho com Ajuda de Computador, é usado para desenhar o esquema utilizado num circuito integrado. Atualmente, a tecnologia de impressão está baseada em muitas unidades microscópicas. Assim, é preciso ter grande controle numa gráfica para evitar que qualquer sujeira ou partícula de poeira penetre nesta área. O preparo de uma placa para circuito integrado. Fiação feita em várias impressões. As bases impressas são laminadas várias vezes e o produto final, com umas 20 camadas, é posto em uso prático. Esta é a maior câmera de toda a Ásia. Ela é usada para fotografar veios de madeira em tamanho natural. O filme usado na câmera mede 1 metro de comprimento por 2 metros de largura. Tecnologia precisa para impressão em veios de madeira. É impossível dizer à primeira vista se o produto é feito ou não de madeira verdadeira.
Esta é uma impressora por jatos de tinta. Ela é usada para imprimir cartazes, tapetes e objetos semelhantes. A tinta é esguichada através de um bico estreito e a imagem é impressa. Esse tipo de impressão a jato tem a vantagem especial de poder imprimir em qualquer material, de qualquer característica e qualquer espessura. Esta tecnologia foi desenvolvida originalmente no Japão e está sendo agora exportada para muitos outros países. Com a introdução da tecnologia de computadores, o local de trabalho nas gráficas passou por grandes mudanças. As caixas tipográficas usadas desapareceram por completo, sendo substituídas pelos computadores. Aqui, um sistema de controle de informação computadorizado, usando os kanjis ou ideogramas chineses empregados na escrita japonesa, manipula todos os aspectos da produção de manuscritos, diagramação, correção e processamento de informações. Isso representa um desenvolvimento completamente novo na tecnologia de impressão, a qual resulta da introdução dos computadores. Esta é uma gráfica equipada com o que existe de mais moderno em automação. Quando o suprimento de papel de uma impressora está acabando, um robô instalado perto dela entra em ação imediatamente para remover o rolo vazio e trocá-lo por um novo. Este sistema opera 24 horas por dia e tem a velocidade máxima de impressão de 547 metros por minuto, a mais rápida do mundo. O ajuste da quantidade de tinta, que era o segredo dos tipógrafos, agora está entregue ao computador. Esta é uma gráfica totalmente automatizada. Nela, o computador controla a operação contínua do fluxo de material, desde o suprimento de papel até a entrega do produto final. Ações estão sendo impressas aqui uma após a outra. Isso representa uma luta constante contra a falsificação e exige o mais alto nível de precisão e controle de produção. Esta é a máquina gravadora automática para estampar linhas finas que compõem um delicado padrão. Uma complicada combinação de engrenagens permite descrever estas finíssimas linhas. Mesmo assim, as seções mais importantes são estampadas por especialistas. Estes detalhados padrões desenhados à mão representam uma segurança virtual contra falsificações. Folhas
Folhas de papel moeda passam pelas impressoras em grande velocidade. Estes materiais impressos são as coisas mais próximas de nossa vida diária e envolvem uma grande habilidade para se fazer uma impressão precisa. Esta é uma nota de 10.000 ienes, o valor mais alto das cédulas japonesas. Uma olhada mais de perto nos leva a apreciar o que pode ser considerado um trabalho artístico da maior precisão. O papel moeda é a medida mais exata dos padrões de impressão de um país. Este é um dos homens que estampam esses delicados padrões. Ele demora mais de um mês para completar apenas uma gravação. Ele se aperfeiçoa continuamente, dia após dia, à medida que se dedica à gravação de desenhos como este. Agora, vamos dar uma olhada na arte mais avançada, a tecnologia usada para imprimir dinheiro. Desculpem, mas ela é segredo. Conversar muito antes de qualquer decisão mais importante e, no caso mesmo desse negócio de vocês, eu acho que os caminhos se abrem a partir do dia 5 de maio. Até lá, planejar, estudar, não ficar falando muito, lembrando que o segredo é a alma do negócio. E você pergunta como será o ano de 96 para peixes. E aí vale para todas as pessoas de peixes que estão agora ligadas comigo. Este é o ano de Vênus. E o planeta Vênus, planeta do amor, da beleza e da arte, fica exaltado, fica com mais energia quando ele está no signo de Peixes. Então vai ser um ano muito bom para a criatividade, para o amor, para o bom astral dentro de casa, para você melhorar o conforto da sua casa. E se você está sozinho, sozinha, para investir nas artes do coração, que com certeza em 96 esse setor vai ser muito bem resolvido. Parabéns a você de Peixes, um grande abraço para o pessoal do Jabaquara. Pessoas que ligaram já da outra semana, deixando o dia de nascimento para saber o dia da semana que nasceram, para durante esta quaresma acender uma vela para seu anjo da guarda no dia da semana que nasceu. Maria Helena Seixas de São Bernardo, aliás, toda a minha solidariedade para o pessoal de São Bernardo, foi complicada a noite mesmo. Você nasceu na quarta-feira. Vilma Rodrigues Alves do Brooklyn, sua mãe nasceu na quinta e você na sexta. E a Celina Falciano da Moca nasceu no sábado. Então você já sabe, no dia da semana, quarta, quinta, sexta, sábado, no dia que você nasceu, acende a vela com muita fé e você terá uma linda quaresma, muito forte mesmo. Um grande abraço para Iraci Constantino de São Manuel do Paraná, prima do Dedé, e ele trouxe aqui o recado dizendo que ela gosta muito do meu quadro, então um super abraço. Vamos lá então, previsões começando com o signo de Áries. Semana começa pedindo cuidado nas conversas do seu espaço de trabalho, você vai magoar colegas. Amanhã mesmo, muito cuidado também na área do coração, seu parceiro pode dar no pé e você ficar sozinho. Quarta-feira, assuntos de família mudam o astral para muito melhor. E a quinta-feira será um dia de grandes conquistas no setor material. Um sonho vai finalmente realizar. Nada de controlar as coisas, não. Sexta-feira, muita sorte no jogo, assuntos financeiros. E um sábado para a sua sensualidade vir para fora. Aproveite o domingo para descansar e soltar o seu lado criança. Signo de Touro. Semana começa no pique de ganhar dinheiro, do jeito como você gosta, Touro. Mas espere amanhã para realizar seus planos, você estará bem mais positivo. Quarta-feira, bom astral dentro de casa, fortalecendo as decisões de mudança. Quinta-feira, use o dia para rever parentes e amigos de infância. Vai equilibrar seus estados emocionais. E na sexta-feira, o coração ficará conturbado por causa de críticas e cobranças. Cuidado! Final de semana, sábado, contato com pessoas jovens, melhore o seu astral. E domingo, reserve o dia só para você, Touro. Signo de Gêmeos, super semana começando para você, pois a lua está em seu signo, subindo a sua força, trazendo sorte para materializar os seus projetos. Hoje, amanhã, use e abuse do bom astral. Quarta-feira, evite gastos, estude muito bem, senão as dívidas serão bem maiores e difíceis do que você imagina. Quinta-feira, mudanças dentro de casa, mexe com estruturas de muito tempo. Sexta-feira, assuntos de família vão pedir sua participação. Sábado, para sair da rotina. E domingo, evite pessoas e lugares depressivos, senão você vai perder o tempo
perder o bom humor e ainda ficar com baixo astral. Show azar, nada disso. Vamos em frente, mulheres ainda têm uma tarde recheada de atrações. Minha próxima entrada eu falo com Câncer, Leão e Virgem. Mas a Ione está aí com um recado importante para você. Ione. É isso mesmo. E vamos em frente que atrás vem gente, né, Valder? Vamos lá. E você, já participou do nosso Teleopinião de hoje? É a TV Interativa do Mulheres. Hoje nós queremos a sua opinião com relação ao seguinte, queremos saber se você concorda com os critérios de julgamento das escolas de samba. Todo ano vocês acompanham pela televisão, não é verdade? Pelas rádios também. E tem gente que sempre fica insatisfeita, e tem gente que fala mal, acha que os jurados não foram justos, que o pessoal não usou dos critérios, né, que devem ser utilizados realmente quando a gente faz o julgamento de uma escola de samba, um evento, afinal de contas, em que eles trabalham durante o ano inteiro de uma maneira tão árdua. Então, participe você também. Você concorda com os critérios de julgamento das escolas de samba? Sim, ligue 0900 78 3511. Não, 0900 78 3512. Além de participar da nossa pesquisa, olha aí o nosso placar. Está mais no início do programa, vamos dizer às 5 horas da tarde, até às 5 horas da tarde, como é que vai ficar o placar aqui do nosso computador. De qualquer maneira, ligando, você não precisa acertar nada, automaticamente você já está concorrendo aos 6 prêmios do Mulheres que serão sorteados na sexta-feira, também através do computador. Esse super refrigerador, o freezer maravilhoso, o fogão de 6 bocas que todo mundo quer, né, Dona Piedade? Ficou contentíssima aí com os prêmios que ela ganhou na sexta-feira. A máquina de lavar roupas, lava-louças e ainda um micro-ondas. Tudo isso vai para um único ganhador na sexta-feira. Então participe, a semana está só começando. Quem sabe a sorte esteja aí do seu lado, né? Fique atenta também no horóscopo, nas previsões da semana com o querido Valderson de Souza, para saber também se você está com sorte ou não. Mas quem não arrisca, não petisca. E o mais importante para nós é a sua opinião. Ligue de qualquer cantinho do Brasil. Junto com o Nosso Mulheres, a CNT Brasília e um HF no Distrito Federal. Que jogador da seleção brasileira de 70 trocou o futebol pela medicina? Jag, Ases Invencíveis. Uma super série recém-lançada nos Estados Unidos e que já se tornou um dos maiores sucessos dos últimos tempos. Efeitos especiais cinematográficos. A maior e melhor produção já realizada para a TV. Jag, Ases Invencíveis. Um longa-metragem que deu início à série. Estreia terça, dia 5, no Cinema na TV, às 9h45 da noite. E no dia 6, a aventura continua com a estreia do primeiro episódio. Aqui em casa, ninguém pode beber outra água a não ser da Europa. Gente fina é outra coisa. Eu me preocupo com a saúde da minha família. A água tem que ser pura, cristalina, livre de vírus e bactérias. Tem que ser da Europa? Tem, mas desta Europa aqui. Esta é a fonte que me fornece cálcio, magnésio e potássio, além de purificar e esterilizar a água. Ligue agora. Agora eu faço churrasco dentro da minha casa com a Parte Grill. A Parte Grill é a churrasqueira elétrica que não faz fumaça e é super econômica. Você não gasta carvão e grelha os alimentos na cozinha, na sala de jantar, onde você quiser. Basta você colocar água nesta bandeja, ligar a tomada e pronto. Ligue agora e receba inteiramente grátis com sua Parte Grill uma fita de vídeo exclusiva com segredos e receitas de um bom churrasco. Liga agora. A Parte Grill. Ligue já. Micro-ondas e freezer. Os ingredientes da cozinha moderna de Cíntia Maggi. TV Culinária, nesta terça, 2 da tarde. Existem 2 maneiras de saber se a mangueira e o regulador que você usa são realmente seguros. Uma delas é procurar a marca da qualidade Inmetro. Tem? Não. Então aqui eu não cozinho mais. A outra é tarde demais. Marca da qualidade Inmetro.
Antes que seja tarde demais, busque segurança. Vem aí. Eu sou o Juca Kifuri e vou estar todos os dias aqui na CNT, às 9 horas da noite, ao vivo com você. Eu tenho certeza que os senhores vão gostar. Olha que beleza de cozinha. Ah, e também tem essa sala, ampla, arejada. Neste quarto cabem até 15 crianças. E quanto é que vocês estão pedindo? Quanto os senhores quiserem dar. Deposite a sua contribuição nesta conta e ajude as Casas André Luiza a cuidar de centenas de crianças deficientes mentais. Minissérie em 5 capítulos. O governo americano simula um ataque contra os russos. E levando uma tripulação traidente a acreditar que há guerra, dando ordem que disparem os 4 mísseis falsos. Isso me convencerá. E cria um grande pânico entre a tripulação. Mas é apenas um exercício. É. Mas a tripulação não sabe disso. As fitas vão dizer que os russos soltaram a bomba. E a tripulação vai acreditar. Vai acreditar que suas famílias foram mortas. Robert Conrad, David Soul, O Quinto Míssil. Primeiro capítulo. Nesta segunda, 11h15 da noite. O jogador da seleção brasileira de 70 que trocou o futebol pela medicina foi o camisa 9, Tostão. E vamos aqui seguindo ao vivo com Nossas Mulheres, direto da televisão Gazeta de São Paulo e pela CNT para muitos cantinhos do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no placar para ver como é que está a nossa pesquisa, é o Teleopinião do Mulheres, que hoje está perguntando, você concorda com os critérios de julgamento das escolas de samba? Sim, 64,1% das pessoas até agora, e não, 35,9%. Lembrando, se a sua opinião é sim, ligue 0900 78 3511. Se é não, ligue 0900 78 3512. Participe da nossa pesquisa, TV Interativa do Mulheres. E na sexta-feira, obrigada, Evandro, você concorre aos 6 super prêmios, tá bom? Então ligue e participe de qualquer cantinho do Brasil. A cidade de São Paulo está virando a terra das chacinas. Depois de um carnaval muito violento, com 106 homicídios, foram registrados 53 assassinatos no último final de semana, hein? Entre essas mortes, há 6 ligadas a 2 chacinas. Só neste ano, ocorreram 9 chacinas na Grande São Paulo. O recorde de mortes num só fim de semana em São Paulo aconteceu em junho de 1995, com 64 homicídios. A violência da cidade só não é comparada com a do Rio de Janeiro, porque quem morre quase sempre é da classe baixa e da periferia, ao contrário do Rio, onde acontecem vários sequestros envolvendo figurões da sociedade local. Mas ele é um dos mais respeitados jornalistas do país. Com seriedade e competência, cutuca feridas abertas da sociedade ao lançar um novo trabalho que promete revelar de vez o quadro caótico e violento do Brasil. É isso, Ione. No livro Democracia em Pedaços, o jornalista trata de assuntos polêmicos que são verdadeiras labaredas queimando a sociedade. A violência contra nós, mulheres, o negro e o índio, a chacina de menores nas grandes cidades, a atuação de grupos parapoliciais e a degradação do sistema presidiário. Esses são alguns dos temas abordados com a coragem e a competência de quem vai fundo mesmo nessas questões. Para revelar para a gente a cara da sociedade brasileira sem máscaras, vamos conversar por telefone com o jornalista Gilberto de Menstein, diretamente de Nova York. Está me ouvindo bem, Gilberto? Boa tarde. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo, mesmo via telefone, aqui no Nosso Mulheres. Muito frio ainda em Nova York, Gilberto? Felizmente acabou o frio. Imagina que ontem eu saí só de camisa. Depois de 4 meses enclausurado, tendo que usar capotas, botas, ontem eu consegui sair de camiseta, uma malha por cima, e estava um sol maravilhoso, com céu azul, as pessoas já estavam sorrindo de novo.
Melhor assim, né? Aqui nós continuamos, viu, naquele calor de São Paulo e do estúdio que você bem conhece. Gilberto, eu estou aqui mostrando agora para o nosso público o seu mais recente trabalho, o livro Democracia em Pedaços, né? Que, segundo a própria capa vem informando, foi uma pesquisa baseada em dados do Human Rights Watch Américas. Quer dizer, que todo mundo conhece pelos trabalhos que tem feito. É uma entidade não governamental que faz relatórios anuais sobre as violações dos direitos humanos no mundo. Em relação ao Brasil, Gilberto, o que ficou constatado e o que você conta pra gente através desse seu trabalho? Olha, eu posso começar falando do que vocês começaram falando, da questão da chacina. Infelizmente, no Brasil e São Paulo é exponencial, nisso São Paulo é um exemplo disso, a violência ficou algo banalizado, ficou algo comum, ficou algo cotidiano. As pessoas vivem com sentimento de ameaça, de medo, de pavor. Eu vou pegar só esse final de semana. Final de semana em São Paulo, segundo vocês estavam dizendo, são 56 homicídios na Grande São Paulo. São 56. Se você olhar o mundo hoje, olhar a Ásia, a África, olhar a Europa, se você olhar nesse final de semana, você não vai ter em nenhum lugar do planeta, eu vou repetir, em nenhum lugar do planeta, algo que tenha chegado a 56 homicídios. O que você chegou mais perto disso foi ontem em Tel Aviv, onde um acidente com bomba matou 26 pessoas. Detalhe, esse atentado em Tel Aviv é manchete dos principais jornais do mundo, inclusive do New York Times. É manchete, ou seja, em São Paulo você teve o dobro de assassinatos do que em Tel Aviv, que foi manchete em todos os jornais do mundo e está causando uma revolta mundial. Ou seja, o que a gente vive em São Paulo, o que a gente vive no Rio de Janeiro, é um ambiente em que as pessoas têm cada vez menos respeitado os seus direitos. Isso daí significa violência contra a mulher, contra o negro, contra a criança, contra o trabalhador, ou seja, uma sociedade, e esse livro vai mostrando, em que não respeita os direitos individuais. No nosso trabalho, nós fizemos questão de destacar alguns personagens que, no nosso entender, simbolizavam esse tipo de desrespeito, esse tipo de violência. Na questão da mulher, nós escolhemos como personagem uma pessoa muito, muito conhecida no Brasil, que é a Benedita da Silva, senadora. Por que ela foi personagem? Porque ela, além de ser mulher, ela foi pobre, favelada e negra. Ela nos conta vários tipos de violência, que não é uma violência física, mas é uma violência no sentido de marginalizar a pessoa. Mesmo quando ela era candidata a prefeita, uma pessoa já conhecida, as pessoas no Congresso Nacional, debochavam nas costas dela, faziam piada. Ela conta que ela entrou em lojas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, e as pessoas pensavam que ela ia roubar coisas. Ou seja, o que é grave no Brasil hoje é que, é por isso que o livro chama Democracia aos Pedaços, é que as pessoas não têm garantido seus direitos. E você vê isso em várias formas de explosão, que o assassinato de crianças, você ainda vê um número de assassinatos de crianças gigantesco. É uma coisa incrível que um país tão rico como o nosso, um país que tem uma democracia, que tem um Congresso Nacional, que tem um poder judiciário, não consiga acabar, diminuir o assassinato de crianças. A violência contra a mulher é inimaginável que um país com todo o nosso potencial veja de forma tão impune e irresponsável a violência doméstica, a violência na discriminação do trabalho, salários mais baixos. Ou seja, o livro tenta mostrar todo esse ambiente do Brasil em que a violência, nas suas mais variadas formas, faz parte do dia a dia. Infelizmente, né? Se a Benedita sofreu tanto, sendo quem era, já estando lá como uma representante do povo, ela que unia essas características, infelizmente, né, que levam à discriminação total, imaginem as outras, mulheres, pobres e negras desse país. E os índios, né, e todas as minorias. Mas qual a influência, na sua opinião, Gilberto, do tráfico de drogas organizado no aumento da violência no Brasil? Olha, no nosso trabalho nós estamos tocando isso desde 89. Eu tenho tentado descobrir umas causas do assassinato de crianças no Brasil. Desde esse tempo, viu, eu tenho notado que há uma relação direta entre o aumento do tráfico de drogas e o assassinato de crianças. Muitas vezes, infelizmente, você tem
esquadrões da morte, que muitas pessoas pensam que vieram para proteger os cidadãos honestos que moram nas comunidades. Você vê os esquadrões da morte ligados a grupos policiais envolvidos com tráfico de droga, e muitas vezes, a maioria das vezes, você vê meninos viciados em drogas ou meninas viciadas em drogas, e você vê policiais envolvidos no tráfico de drogas. Vou dar uma informação que infelizmente me foi dada por várias e várias fontes aí em São Paulo, pessoas sérias da polícia. Muitas vezes você tem policiais envolvidos no tráfico de droga e, pior, usando meninos, e muitas vezes no centro da cidade. Ou seja, há uma relação direta entre como o tráfico organizado, como as polícias usam o tráfico de droga e como aumenta a violência na cidade. Então não é só a ineficácia da polícia brasileira, é o envolvimento dessa mesma polícia o que agrava mais ainda, né, a situação? Olha, existe um fenômeno muito importante nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, que mostra como uma polícia ruim é perigoso, como uma polícia ruim estimula a violência. Nos últimos 2 anos aqui em Nova York, que é uma cidade violenta, uma cidade que tem muitos bolsões de pobreza, e também tem um tráfico de drogas muito grande, nos últimos 2 anos, o número de assassinatos caiu 50%. Eu vou repetir, 50%. Isso é muita coisa. É como se no Carnaval de São Paulo, em que morreram 219 pessoas, fossem salvas as vidas de 109 indivíduos, homens e mulheres. Ou seja, aqui caiu 50% em boa parte, porque a polícia melhorou. A polícia ficou mais presente na rua, a polícia combateu pequenos crimes, a polícia se mostrou, mas saiu do carro, começou a andar, em vez de andar no carro, começou a andar. Você teve um trabalho de prevenção maior contra a violência. Muito da violência no Brasil, eu diria que 40%, 50% resulta de uma sensação de impunidade, ou seja, a polícia não funciona, a polícia não está presente, a polícia é violenta demais, o sistema judicial não funciona, as prisões, como vocês sabem, elas muito mais estimulam a violência, estimulam a criminalidade do que resolvem. Eu tenho nos últimos anos entrevistado mais de 300 meninos e todos dão o mesmo depoimento. Eles foram presos, na prisão sofreram os mais variados tipos de violência, estupros, tortura, e quando voltam para a sociedade voltam mais agressivos. Isso não é exceção, muito pelo contrário, é uma regra. Ou seja, a sociedade brasileira, ela não tem se aparelhado em todos os seus ângulos para combater a violência. Você não tem na escola, nos bairros, um trabalho efetivo de reduzir a taxa de violência. Parece que a sociedade está acomodada com a ideia de que perdeu a guerra contra a violência. As pessoas cada vez mais se sentem sitiadas, acuadas, elas não conseguem andar na rua com uma joia, elas têm medo de ser sequestradas, têm medo de serem assaltadas em qualquer lugar, elas têm medo de que a casa seja invadida durante a noite e cada vez confiam menos na polícia e muito menos na justiça para uma reparação do seu drama ou da sua violência. Gilberto, eu me recordo que por ocasião do lançamento do seu livro que tratava sobre a prostituição das meninas no Brasil, nós tivemos até a oportunidade de conversar com você e naquela entrevista você falava sobre todo o alerta que estava sendo colocado no livro e a polêmica que se criou a respeito. O que foi feito de lá para cá? Melhorou alguma coisa com as denúncias tão fortes que você fez através do seu trabalho, falando sobre as meninas que são prostituídas no Brasil, Gilberto? Olha, infelizmente, de um lado, eu acho que tem melhorado muito no Brasil o número de pessoas que têm trabalhado em função das causas dos grupos minoritários e vocês no programa de vocês são um exemplo disso, que quando eu estava no Brasil sempre via como que vocês têm colocado um tema tão difícil no ar e conseguido abrir espaço. Então tem muitas pessoas como vocês no Congresso, nas rádios, nos órgãos públicos, tentando abrir espaço. Isso é muito importante que se coloque. Desde aquele material das meninas prostitutas, eu vi muita gente, muitos deputados, policiais até, tentando resolver. Mas, infelizmente, no Brasil, não é uma prioridade esse tipo de assunto. Infelizmente, a criança não é prioridade, a menina não é prioridade. Então, você vai ver que tem aumentado a prostituição infantil, que tem aumentado a marginalidade da criança e o efeito das ações públicas ou das ações até de entidades privadas que fazem um trabalho heróico é muito pequeno. É muito pequeno. Se você sair agora na rua, na Avenida Paulista ou na Praça da Sé, você vai ver um número gigantesco de meninos pedindo esmola, sendo explorados.
E raramente uma menina de rua, ela não é abusada sexualmente, abusada em casa muitas vezes, depois abusada por policiais. Eu tenho histórias de meninas, aí em São Paulo, que dizem que se não fizerem sexo com policiais, elas são chantageadas, elas têm que dar dinheiro, e são presas se não fizerem sexo, não derem dinheiro. Ou seja, ainda a sociedade brasileira não acordou para isso que eu chamo de democracia em pedaços. Ou seja, que a violência está se infiltrando em todas as áreas da sociedade. Sim. E quanto mais vulnerável é um grupo, maior ela se infiltra. É o caso das meninas, por exemplo. Se a mulher já é um grupo que é vítima de baixos salários, de violência, então você imagina a mulher pobre, aí você imagina a menina e você imagina a menina pobre. Quer dizer, a menina pobre é a ponta máxima de toda uma cadeia de impunidade, de desrespeitos e de violência. Ou seja, infelizmente o Brasil não está conseguindo dar grandes saltos nessa área, como está dando em outras áreas, por exemplo, na área econômica, que felizmente a inflação está cada vez menor. Se o dia que o Brasil conseguir dar o mesmo salto social com mulheres, meninas, crianças, aposentados, velhos, que tem dado na área econômica, o Brasil vai ser um país de primeiro mundo e vai ser um país muito mais alegre, mais solidário, mais fraterno. É um absurdo mesmo, né? Agora, Gilberto, e com esse livro que é da Companhia das Letras, o que você pretende com ele, com essa denúncia, essa série de denúncias que você faz? Será que vai dar para juntar esses pedaços da democracia? Esses pedaços e colocar à disposição da opinião pública brasileira uma série de informações que não havia no nosso modo de entender. O que não havia? A gente fala muito em violência contra a mulher, contra o índio, contra o negro, e não tinha um trabalho que pudesse unificar essas informações todas, dar uma coerência para essas informações todas e facilitar, inclusive, o aprendizado sobre esses temas. Então, essa é uma obra que nosso objetivo é que fosse uma obra quase didática, no sentido de ser uma referência para que as pessoas pudessem ter informações mais confiáveis, mais precisas sobre o estágio da sociedade brasileira e especialmente o estágio de direitos humanos. Bom, como eu disse para vocês, o Gilberto de Menstein é correspondente internacional da Rede Bandeirantes e escreve para a Folha de São Paulo. Você vem ao Brasil para fazer o lançamento oficial do teu livro ou não vem? Vai ficar em Nova York? Eu consigo ir, mas ainda não estou decidido. Você sabe que dá uma saudade muito grande do Brasil, porque apesar de eu estar apesar de tudo, no primeiro mundo aqui, em Nova York, que é uma cidade encantadora, o meu coração ainda está no Brasil, que é um lugar de pessoas maravilhosas, de pessoas que estão criando muitas coisas, apesar de todos os nossos dramas, dificuldades, eu tenho encontrado pelo Brasil pessoas que têm feito muito pelo país, que têm criado, que têm nos meios de comunicação, no poder judiciário, no governo, fora do governo, tentado construir uma melhor. Então, eu fico muito orgulhoso de ser brasileiro, eu fico muito orgulhoso dessa nossa informalidade, dessa nossa candura até na forma de ver o mundo, e me dá muita saudade. Quer dizer, só o fato de ir para o Brasil, para mim já é a coisa mais importante do que lançar qualquer livro. Bom, você está com saudade do país, nós estamos com saudade de você. Parabéns por mais esse trabalho. É mais um livro Denúncia, do Gilberto de Menstein. E é a partir disso que a situação pode realmente começar a mudar nesse país. Um grande abraço para você. Obrigada, viu, Gilberto? Pelo trabalho de vocês, viu? Um abraço para você. Bom, ele disse que está melhor agora o tempo em Nova York, já está dando para colocar, né, uma camisa e sair mais folgadamente com um sorriso nos lábios. E de lá, ele está trabalhando mais e mais pelo Brasil e sempre, né, pesquisando, sabendo das coisas, como você viu no início da entrevista, o próprio Gilberto fez o comentário sobre aquilo que aconteceu, não só no Carnaval, mas nesse final de semana aqui em São Paulo, com um número tão grande de assassinatos, de chacinas. Vamos torcer para que tudo isso realmente, né, diminua, para que a gente consiga juntar os pedaços e fazer nesse país uma verdadeira democracia. Não é isso, Ione? Esse é o desejo de todos nós brasileiros. Parabéns a Gilberto pelo trabalho. O livro está aqui, Companhia das Letras. Só que não funciona muito. Porque nesse carnaval, na hora da apuração, gente, todo mundo reclamou. E os próprios representantes das escolas que escolhem, aprovam os nomes dos jurados, reclamaram muito também. Gaviões da Fiel, por exemplo, recebeu um 7, se não me engano, em Harmonia, que derrubou a escola, todo mundo reclamou, todo mundo achou absurdo. Mas e aí, hein? Por isso que a mulher está perguntando para você. Você concorda com os critérios de julgamento das escolas de samba? Sim, ligue pra gente, 0900 78 3511. Não,
Se você não concorda, 0900 78 35 12. Tem muitos prêmios que nós mostramos há pouco para vocês e serão sorteados na próxima sexta-feira aqui no Mulheres. Participe! E nós vamos saber agora como está o astral da semana para aqueles que são nativos do signo de Câncer, de Leão